Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de hoje nós vamos falar sobre a digestão dos alimentos. Antes de começarmos a falar sobre a digestão, é importante destacar que o ato de se alimentar, ele traz consigo vários significados. Além dos fatores biológicos, que são nutrir as necessidades básicas do nosso organismo, temos também os fatores culturais, que são as comidas típicas, o socioeconômico, que é o que podemos comprar, os sensoriais, que seria o sabor e o cheiro do alimento, os emocionais, que estão ligados às lembranças, que o alimento nos traz, e os psicológicos, que são aqueles alimentos que a gente come que dá aquela sensação de bem-estar. Assim, podemos concluir que as nossas escolhas alimentares, elas dependem primeiramente do acesso e da disponibilidade do alimento, mas também do que se conhece, aprende e sabe sobre determinado alimento. O papel da alimentação na nossa vida. Aqui nós temos a alimentação em várias situações, em comemorações e reuniões familiares. Nós temos reuniões de amigos, no trabalho, enfim, a alimentação ela está presente em várias situações do nosso convívio social. O alimento e a sua função. Os nutrientes que obtemos dos alimentos são as nossas fontes de matéria-prima e energia de que necessitamos. Lembrando que uma alimentação saudável, ela requer o equilíbrio adequado dos grupos dos alimentos que nós estudamos na aula passada. Os nutrientes, eles não podem ser absorvidos da maneira como eles estão no alimento, porque eles são partículas muito grandes e não conseguem penetrar nas células onde eles serão usados. Depois de mastigados e engolidos, o alimento ele vai passar por transformações e ele vai ser reduzido ao tamanho adequado para absorção no sistema digestório. Portanto, isso é uma questão de reduzir o tamanho do alimento para que ele possa ser absorvido pelas células. Aqui nós temos o esquema do sistema digestório. Para o alimento ser desmontado e desintegrado em partes menores, ele precisa passar por todo esse tubo, por todas as etapas do sistema digestório, que começa lá na boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Aqui nós temos também a participação de algumas glândulas, que são chamadas de glândulas anexas, que elas participam com substâncias digestivas, como as enzimas. Nós temos aqui as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Como o sistema digestório ele é uma aula muito extensa, a gente vai dividir ela em duas partes. A primeira parte, que é a aula de hoje, nós vamos falar da digestão que acontece na boca. Na próxima aula a gente vai falar na sequência após a deglutição. Então vamos ver aqui a primeira etapa da digestão, a digestão que começa na boca. Então nós temos a digestão mecânica e a digestão química. Na digestão mecânica, participam dela a língua, os dentes e os movimentos peristálticos. E na digestão química, as substâncias, os sucos digestivos, como a saliva. Então, na digestão mecânica, a gente tem aqui os dentes, que vão fazer a parte da trituração do alimento, e a língua, que vai ajudar a misturar esse alimento com a saliva. O que é a digestão mecânica? É a mastigação. Então, a mastigação é um processo físico, no qual o alimento sofre uma transformação mecânica. Ele é triturado e transformado em partes cada vez menores, facilitando a digestão e a deglutição, que é o ato de engolir. Participam da mastigação os dentes, a língua e a saliva. Os dentes, eles são órgãos vascularizados e necessitam de cuidados de higiene e uma boa alimentação para eles continuarem saudáveis. Nós temos 20 dentes de leite e 32
dentes permanentes. Aqui nós temos uma imagem dos dentes permanentes de uma pessoa adulta e eles são todos aos pares, né? Então, nós temos aí o incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro e o segundo pré-molar, e aí o primeiro, o segundo e o terceiro molar. E na parte do maxilar inferior, a gente tem também o incisivo, o canino, o pré-molar e o molar. Aqui do lado da tabela, a gente tem a idade, né, que geralmente esses dentes começam a nascer, que vai mais ou menos, né, cada um tem a sua idade, dos 6 anos de idade até os 25 anos de idade. Aqui nós temos a estrutura do dente. Então, o dente ele tem uma parte dura, que é o esmalte, que protege o dente. Depois ele tem a dentina e a polpa. Se vocês observarem, a parte mais interna do dente, que é a polpa, é onde tem a vascularização. É por aí que os nutrientes chegam até o dente. Nessa imagem, eu coloquei essa imagem para vocês para falar da importância da higiene bucal. Como os dentes eles são órgãos vivos, né, e vascularizados, eles podem ser invadidos, né, por micro-organismos, provocando as cáries. Então, imagina que o micro-organismo ele vai entrar no dente, ele vai começar a comer o dente e ele vai começar a se acumular, vai formar depósitos de micro-organismos nos buracos que ele forma, que a gente chama de cárie. E se ele conseguir chegar na parte interna do dente, que é a polpa, ele tem acesso à vascularização, né? Ele pode se transportar aí pela corrente sanguínea, causando vários problemas de saúde. Então, a higiene bucal, ela não é importante só para mastigação, porque naturalmente uma pessoa com os dentes danificados, ele não vai ter uma boa mastigação, o que vai atrapalhar aí na digestão dos alimentos. Mas, além disso, ele pode ter muitos outros problemas de saúde. Aqui nós temos a maneira correta, né, uma maneira de se escovar os dentes. Lembrando que os dentes eles devem ser escovados após todas as refeições, né, para a gente evitar o acúmulo de resíduo de alimento no dente, que é o que favorece o crescimento acelerado aí dos micro-organismos. Qual a participação da língua, né, que faz parte da digestão mecânica aí no processo de digestão? A língua ela é um órgão que ajuda o alimento a se misturar com a saliva e na deglutição, que ela facilita também o ato de engolir. Além disso, na língua são encontradas as papilas gustativas, que são responsáveis pela percepção do sabor nos alimentos. Aqui a gente tem uma demonstração de que cada área da nossa língua, ela percebe um sabor específico. Então, ali na primeira a gente tem o doce na ponta da língua, o azedo nas laterais da língua, o salgado, né, contornando a parte da frente, a ponta da língua, o amargo no fundo da língua e o umami que pega a língua toda. As glândulas salivares. As glândulas salivares, elas estão localizadas na lateral do rosto, que é chamado glândula parótidas, na parte de baixo do maxilar, que são as submaxilares, e na parte de baixo da língua, que é a sublingual. Qual a função da saliva? A saliva, ela tem várias funções, né? Uma das funções é a função microbiana. Ela protege os dentes contra os micro-organismos. Ela facilita a mastigação, a deglutição e a gustação, lubrifica e dilui o alimento. Além disso, ela tem a função digestiva, porque ela tem uma substância chamada amilase salivar, que começa a digestão do amido, que é uma substância presente nos carboidratos, e também do glicogênio, que está presente nos açúcares. Essa enzima, né, a amilase salivar, ela quebra a molécula de amido, transformando numa molécula menor chamada maltose. Então, aqui nesse slide a gente tem o esquema de uma molécula de amido, né, que tem 4 partes, sendo quebrada pela enzima, pela amilase salivar, e ela reduz ela a duas partes, que é chamada de maltose. Então, aí ela já vai quebrando, né, as partes do alimento.
A deglutição. Esse alimento, né, que foi misturado com a saliva, agora ele se chama bolo alimentar, né? Ele muda de nome, ele não é mais o mesmo alimento que você introduziu na sua boca. Agora ele se chama bolo alimentar. A deglutição do bolo alimentar é um interessante mecanismo que envolve alguns músculos, né, como o da língua, que empurra o alimento em direção à faringe. A faringe é um órgão que pertence tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Aqui nós temos o desenho da faringe. Não sei se vocês conseguem ver aqui a faringe aqui do lado. Ó. Então, ele é uma tubulação em comum. Na faringe, a gente tem essa válvula, que é chamada, um pouco antes da faringe, na verdade, a gente tem essa válvula, que é chamada válvula epiglote. Que, ao fazer um movimento de engolir, essa pequena peça cartilaginosa, que é a válvula epiglote, ela se movimenta e fecha a passagem do tubo anterior, que é a traqueia, por onde o ar é encaminhado para os pulmões. Com isso, o bolo alimentar ele é conduzido para o tubo correto, que é o esôfago. Quando o movimento da epiglote ele não funciona adequadamente, de forma coordenada, ao respirar ou falar ao mesmo tempo que se engole, a gente engasga e nós tossimos. A tosse é um movimento reflexo de defesa do nosso organismo, que com golpes bem fortes de ar, ele empurra, né, aquele alimento que entrou em direção aos pulmões. Aqui nós temos o esquema de onde fica a válvula epiglote, não sei se vocês conseguem identificar, mas a válvula epiglote está aqui, ó. Tá? A gente engole o alimento, né, ele desce, aí ele tem duas passagens, ou ele vai para a traqueia ou ele vai para o esôfago. A pecinha, que é a peça cartilaginosa, ela fecha a passagem para a traqueia, que é o caminho do ar, e deixa o caminho do esôfago livre, que é por onde o alimento vai entrar. Nesse novo slide, eu coloquei os dois aparelhos para vocês terem uma ideia que um fica na frente do outro, né? Então, a parte respiratória está na frente e atrás a gente tem a tubulação do esôfago e a epiglote fica controlando aí essa passagem do ar para os pulmões, do alimento para o esôfago. Pessoal, então essa é a nossa primeira parte da aula sobre a digestão e na sequência, na próxima aula a gente vai ver a segunda etapa da digestão dos alimentos. Até a próxima aula.